Porque uma pessoa, para fazer bem uma terapia, ela tem que conhecer os bastidores, principalmente se envolver algo que ela faz uma regressão, ela faz uma hipnose, ela faz um trabalho energético, ela faz uma meditação, uma mentalização, porque se é uma terapia que é só aquela super convencional, que a pessoa senta na cadeira e fica lá falando, é menos crítico. É crítico, mas é menos. Mas se mexe com coisas mais profundas e tenta fazer uma terapia mais holística, que mexe mais intimamente com as emoções, é bem complexo. Por quê? Porque sempre que a gente faz isso, a gente está trabalhando também com o lado não físico da realidade, da pessoa que está na terapia. Mas a pessoa que está na terapia, por exemplo, você, sendo ali a paciente, você também está em contato com o lado energético e extrafísico do terapeuta, do ambiente do terapeuta e das consciências que ajudam o terapeuta. Ninguém faz terapia sozinho. Ninguém. Nem o psicólogo, nem o psiquiatra, muito menos se envolver qualquer coisa holística e energética. Não faz sozinho. A pergunta toda é assim: quem está com a pessoa e que tipo de ação e conexão tem esses ajudantes que estão com a pessoa. Há casos em que o terapeuta, ele na verdade tem pouco jogo de mando energético do que está acontecendo na sessão. A maior parte do controle está na mão das consciências não físicas que participam. E eu não estou dizendo que isso seja bom ou mal. Mas se eu fosse algum terapeuta, eu gostaria que ele tivesse o controle e que ele fosse a pessoa que vê quem é que está ali e se é ou não quem tem que atuar. Então, há terapeutas que fazem isso, há terapeutas que estão conscientes de quem está ali do ponto de vista não físico, multidimensional, e há terapeutas que não sabem identificar e há outros que nem sabem que essa realidade existe. Então, a gente está falando aqui de Gauss, né? Então, eu não sei exatamente como trabalha a pessoa que você falou. Mas, às vezes, o ambiente já está com tanta informação energética que não foi limpa da pessoa anterior, do outro. E se há algum tipo de catarse maior, e sempre há, né? A gente vai numa terapia, a gente quer trabalhar algo, então tem que haver alguma catarse. Mas ali qual foi o filtro da limpeza da energia que ficou ali? A maioria das vezes, a limpeza é quase que automática, mas tem muitos terapeutas que ficam com pressão energética muito forte, ficam com rebarbas muito fortes. Aí é importante, para o lado do terapeuta, ele saber. Mas há casos, e eu já trabalhei com várias pessoas, assim, em sessões individuais. Eu não estou dizendo que isso acontece em terapias em geral, nem que não estou tentando falar de nenhum caso específico, estou tentando comentar sobre isso, como funciona, para você ver, no seu caso, o que poderia ser. Há casos em que o ambiente não físico, ali do terapeuta, quando já está mais controlado pelas presenças não físicas, às vezes tem consciências trabalhando ali que elas têm uma ideologia muito forte. Então, é a consciência que ela só trabalha, eu vou inventar, tá? Só trabalha com coisas da natureza, porque são os xamãs, porque são os índios. O outro, ele só trabalha com as consciências que são alinhadas com o Freud e que vem aqui, que está super rígido naquilo. O outro só trabalha com, por fim, qualquer outra linha que seja, não quero continuar a trazer exemplo. Tem aquele terapeuta que vai, mas que ele todo fim de semana vai lá num centro qualquer, do que for que ele segue, para ele próprio se limpar, para ele próprio ajudar lá. Então, aquele trabalho dele do centro lá, ajuda na terapia ou interfere? Ele é quem comanda na terapia e é o terapeuta que está contratando, ou no fundo a terapia está sendo feita pelas consciências que já estão lá e que vêm aqui e que do ponto de vista visual está o terapeuta falando, do ponto de vista energético está tudo acontecendo feito, controlado pelas consciências não físicas. Então agora, vamos trazer para a realidade sua e para a realidade de todos nós quando nós vamos a algum lugar para fazer qualquer tratamento, né? Quando é uma terapia mais interna nossa, ou mais íntima no sentido das nossas ideias, nossas emoções, ou algo da vida, óbvio, é mais delicado. Mas se a gente vai ao médico, às vezes também é sério. O que acontece é que, às vezes, naquela sessão específica, se você é aberta ou esteve aberta
Aberto em excesso, quer dizer, sem controle. O problema não é a gente ser aberto. Quando eu falo aberto, fica até difícil de entender, né? Você é muito sensível, muito permeável. O problema não é a gente ser sensível e permeável com a energia de fora. O problema é a gente ser e ficar numa atitude passiva. Então, você vai, você confia na terapia, vai, relaxa, está lá, e aí, de repente, você não está mais prestando atenção no que está rolando, porque você entregou todo aquele momento na mão daquele terapeuta, que quem cuida do ambiente todo, inclusive do ponto de vista energético. Mas se quem está ali trabalhando não é o ideal, ou se aquele momento você evocou algo que se aproximou demais, e você está muito passiva, pode que algum tipo de energia entre muito em você. E aí, então, causa um desequilíbrio, deixa uma marca energética. E aí, a gente passa mal. Passa mal porque é quase como se fosse uma contaminação. O nosso pensamento já não está no normal, está pior do que o normal, pior do que o pior, pior do que o problema que você tentou ir lá para ir trabalhando e burilando. Outras vezes, a emoção está ainda mais frágil, tem outras coisas misturadas que você nem entende. O corpo físico perdeu o controle. Então, tudo isso é porque o passo foi maior que a perna. Eu nasci, posso ir num lugar, fazer uma terapia e vou relaxar. E se a pessoa fala para mim, ok, relaxa, deixa a energia entrar, eu deixo. Mas você conhece mineiro? Sou mineira. Eu deixo, mas com o olho aberto e um olho fechado. Porque se eu sentir qualquer coisa esquisita, eu paro na hora. Então, sim, eu deixo. Mas eu não deixo que acabe com a minha vida. Só que às vezes a gente não tem esse filtro. A gente confia para além. Então, nunca, ninguém deve confiar cegamente em nada. Confiar, sim. Aceitar a experiência, sim. Mergulhar, sim. Dar um voto de confiança a você, ao terapeuta, e à projeção que você está tendo, sim. Mas você viu que tem algo esquisito, você atua na hora.